Olá! Começa agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que busca levar para você aí de casa informação de qualidade. Em cada programa um tema diferente, sempre relacionado à saúde e sempre com muita qualidade. A adolescência é a fase de muitas mudanças e desafios. Agora, imagine-se adoecendo nesse período ou descobrindo alguma enfermidade que exija de você um tratamento que possa ser de alguma forma mutilante, seja fisicamente, psicologicamente ou socialmente. Como ficaria a sua relação com a família, com os amigos ou com os contextos em que está inserido? Esse é o nosso tema de hoje. Para me ajudar nessa discussão, o meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Olá, Dr. Marcelo. Olá, Glaucia. A gente vai falar hoje sobre um tema bastante importante, que é o bullying em relação ao adolescente que tem algum tipo de adoecimento crônico. Interessante, cruel e necessário discutir. Necessário discutir. Inclusive, o estudo HBSC, que avalia a saúde de crianças e adolescentes em idade escolar, de investigação periódica apoiada pela OMS nos anos de 1998, 2002 e 2006, avaliou adolescentes brasileiros em idades entre 11 e 15 anos. Os pesquisadores desse estudo avaliaram uma média de 6 mil crianças e adolescentes em que 6% dos participantes estavam envolvidos com o bullying com alguma regularidade. 6,3% eram provocadores, enquanto 9,4% eram vítimas, e quase 5% tinham um duplo papel, tanto praticavam quanto sofriam bullying, enquanto 7,6% sofriam um bullying intenso. Os pesquisadores perceberam que esse comportamento tende a diminuir com a idade, é mais frequente nos rapazes e que desde 1998 o envolvimento regular em atos de bullying tem diminuído. Ele foi avaliado em 25,7% em 1998, enquanto outro estudo com 6.200 alunos do primeiro e segundo ciclo identificou 20% envolvidos em bullying para cada um dos ciclos, sendo 20% provocadores do primeiro ciclo e 15% do segundo ciclo do ensino médio. Marcelo, vamos sentar para falar mais sobre isso? O bullying é algo que, quando acontece, vai tirando pedacinhos da gente, como naquele poema do Mário Quintana. Da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada como único bem que me ficou. Vinde, corvos, chacais, ladrões de estrada, pois dessa mão, avaramente adunca, não haverão de arrancar a luz sagrada. Aves da noite, asas do horror, voejai, que a luz trêmula e triste como um ai, a luz de um morto não se apaga nunca. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Esse processo reiterado de agressões e violências vai tirando da gente pedacinhos que são muito importantes, pedacinhos que vão formando a gente mesmo. Como o Mário Quintana vai contando pra gente que aconteceu consigo ao longo da vida. E é sobre isso que a gente vai comentar hoje. Primeiro, vamos falar exatamente sobre o bullying. O que é o bullying? A gente tem algumas definições de bullying. E esse conceito, apesar de ficar famoso mais recentemente, ele é antigo. Já em 93, a gente tinha os pesquisadores americanos determinando que o bullying é a intencionalidade de um comportamento agressivo repetido ao longo do tempo com a intencionalidade de ferir ou machucar alguém. Então, a gente vai gerando uma situação em que tem um desequilíbrio de poderes e de forças, em que a gente tem um provocador mais forte, esse mais forte não necessariamente é fisicamente mais forte, mas frequentemente o é, entre um desequilíbrio de poderes em que esse provocador subjuga alguém que tem um poder inferior, seja ele psicológico ou seja ele físico. E sempre com a intencionalidade de machucar. Sempre com a intencionalidade de machucar. Quem pratica bullying tem a intenção de ferir e de subjugar o outro. Não é uma coisa que acontece despretensiosamente. A gente desqualifica o outro na intenção de subjugação mesmo. Marcelo, uma dúvida também é sobre quem pode praticar o bullying. O bullying não é só praticado em relações horizontais. Qualquer pessoa pode praticar bullying, inclusive, algumas vezes a gente sofre bullying ou pratica bullying sem que a gente
perceba essa relação como uma relação possível de bullying. Vou me explicar. Às vezes os pais, cuidadores, podem praticar isso, e é uma relação que a gente não habitualmente espera. Geralmente a gente fala sobre bullying na escola, em cenários em que as pessoas são iguais, do mesmo grupo, mas isso pode acontecer com grupos que são diferentes. Então, determinados tipos de falas, de brincadeiras, podem machucar, especialmente quando a gente está em uma posição em que a gente tem um papel de proteção em relação ao sujeito que é vulnerável. Mas além que cenários você vê que o bullying pode acontecer? O mais famoso é na escola, né? Mas a gente às vezes vai sofrer condições de saúde que vão trazer para a gente alterações que são ou físicas ou psíquicas, ou mesmo de contexto social, e isso pode servir de instrumento para bullying. Então a gente pode às vezes cuidar de pessoas em ambientes de saúde, e às vezes numa fase da vida muito delicada, que é a adolescência, em que transições já acontecem de modo natural, e isso pode ser motivo de bullying. Então às vezes você sair do ambiente da escola, voltar do ambiente da escola, uma diferença muito grande de idade, e às vezes até processos físicos que um tratamento, como um tratamento oncológico, por exemplo, pode trazer, virar material para bullying ou para algum tipo de comentário que configure segregação, uma separação entre as partes. É comum pacientes que sofrem de câncer em tratamento contra o câncer, crianças sofrerem bullying na escola? Isso acontece, e acontece muito em decorrência das alterações que são físicas, né, do tratamento, ou mesmo pelo fato de gerar uma certa diferença, não uma diferença que tenha um juízo de valor atribuído a ela, mas uma diferença de rotina. Então, o fato de às vezes não estar na escola e precisar ir para o hospital, ou de usar alguma medicação, e não só necessariamente em relação ao câncer. No ambulatório de saúde mental que a gente faz parte, cuidado com o adolescente sempre traz essa questão do bullying para a conversa. A gente às vezes vê o adolescente sofrendo grandes prejuízos em saúde por uma questão de não ter o peso que é socialmente padronizado como ideal, ou um tipo de cabelo, um tipo de pele, ou um tipo de comportamento, ou às vezes precisar de uma intervenção que envolve o uso de medicações, e isso ser motivo bastante para gerar bullying. Existe algum momento específico para o bullying acontecer dentro desse contexto? Não existe um momento específico, mas cada vez que a gente vai percebendo que existe uma diferenciação da norma, e a gente vai entender a norma aqui como aquilo que é mais comum, isso já gera campo, né, para que haja uma percepção de diferenças e que alguns grupos comecem a ter esse comportamento subjugador em cima daquele que está vulnerabilizado de alguma maneira, seja por uma diferença etária, seja por uma diferença de sexo, seja por uma diferença de comportamento ou de situação social, ou mesmo de aspectos físicos. Marcelo, esse tipo de comportamento, o bullying, ele pode interferir no sucesso do tratamento da criança em tratamento oncológico? Isso é uma questão moduladora, né? Então, quando a gente está falando, às vezes, de um aspecto muito biológico do tratamento, é o tempero, é a cor que dá quando você tem um ambiente que é saudável ou não. E a gente já falou sobre esses aspectos aqui no programa em outras nuances, mas toda a nossa percepção de saúde, percepção de doença, perpassa com uma percepção de ambiente, ou de qualidade, de segurança psicológica do ambiente. Então, quanto mais hostilizado eu sou, mais hipervigilante eu fico, com mais apreensão eu fico, mais eu percebo aquilo que é o aspecto negativo da doença. Então, imagine você que está cuidando de alguém que sofre de algum tipo de dor. O meu aspecto ambiental, ele é muito importante. Então, essa questão da humilhação contida no ato de bullying pode aumentar a minha percepção de dor, né, meu conceito ampliado de dor. E isso é muito importante de ser conversado, de ser avaliado e de ser tratado. Isso quando a gente fala de um cenário mais biológico e orgânico. Mas dentro das relações isso tem um impacto muito grande. Inclusive dentro daquilo que é adoecimento psíquico e da possibilidade de pedir ajuda.
Você acha que começar a falar mais, a discutir o bullying, a falar mais sobre o bullying? Falar sobre o bullying começou a ser falado muito mais nos últimos tempos, mas você acha que isso é interessante para acabar ou diminuir esse tipo de comportamento, Marcelo? Com certeza. Quando a gente vai tornando aquilo comum, a gente normatiza isso. Não, tudo bem. Isso é coisa da adolescência, isso é coisa da infância, faz parte. A gente torna isso natural. A gente que não está no grupo, que vai ser subjugado, não percebe. E talvez o maior perigo seja quando o grupo que está sendo subjugado não só não percebe, como passa a incorporar isso naturalmente. Isso é o nascimento de grandes males sociais. É de onde vem, por exemplo, grandes questões que a gente hoje trava enquanto sociedade, e a gente percebe isso nas discussões que a gente tem tido aqui no programa, que nascem de uma justificativa ou de uma normatização de algo que não é justificável. Imagina eu humilhar alguém porque precisou sofrer alguma alteração no seu corpo para poder manter-se vivo. Onde é que, como eu vou tratar isso como justificável e falar assim, na minha época era assim também. Eu era baixinho, as pessoas faziam graça comigo porque eu era baixinho, ou eu usava aparelho, ou usava óculos, e aí quando a gente vai mudando as configurações, que na verdade são a mesma situação, parece que começa a soar estranho, soar agressivo, mas é na verdade o mesmo fato. Eu prejudicar alguém, ou intencionalmente comentar sobre um aspecto que é do comportamento, e comentar sobre um aspecto da realidade física, tem tanto dano quanto em uma situação ou outra. E é tão grave quanto em uma situação ou outra. Por isso, normatizar e banalizar a situação é um grande problema de saúde pública. A gente acha que hoje nós teremos uma convidada para nos ajudar a falar mais sobre esse assunto, é isso? Teremos sim, Glaucia. A gente vai conversar com a Débora, ela que é enfermeira do Hospital Infanto Juvenil, o Hospital de Amor, que tem experiência nesse trabalho com adolescentes que estão em adoecimento crônico e que perpassam com esse assunto na sua realidade cotidiana. E você continua com a gente, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre esse assunto tão importante.